Então a gente tem. Liga aí o negócio, gente. Tem uma iniciativa. Tá muito frio. E abre essa janela aí, gente. Vai circular esse ar. Vai ser 7 do lado, não. Não, foi 20. Rafael chegar, ele tá 20. Eu tô com Covid. E 1, gente. 21. Nossa, ótimo. 22. Pronto. Padrão. Raoni, você sentiu só um pouquinho. Vamos embora. Vamos lá, gente. Primeiro slide. Pancreatite aguda. Aqui, acho que os senhores já devem até ter visto isso lá na gastroenterologia. Só que tem uma parte da pancreatite aguda que a gente pode ter que operar para o paciente. Então, por isso que, novamente, a gente está vendo esse assunto. Ela faz parte, né, das causas mais comuns do abdômen agudo. Nesse caso, o abdômen agudo inflamatório. É o processo inflamatório agudo do pâncreas, que pode ficar somente concentrado nele, ou pode evoluir de tal forma que os tecidos que estão ao redor do pâncreas também podem ser acometidos por essa inflamação aguda, até que toda aquela cavidade abdominal fique com aquela inflamação por causa dele. Então, né, a gente vai caracterizar por uma dor abdominal que é extremamente intensa. Então, a gente desconfia, porque o paciente fica extremamente desconfortável. É uma dor que, às vezes, a gente só vai conseguir resolvê-la com morfina, tá? E associada a uma milagre de fase sérica 3 vezes maior que o limite superior da normalidade, mais as alterações radiológicas, que são os famosos critérios de Baltazar. Então, chega no pronto-socorro o paciente com essas características, o que é mandatório, né, para a gente ter um controle? É uma tomografia índice. Por que a gente dá esse nome? Que é a primeira tomografia que a gente solicita e a partir dela a gente vai comparando se esse quadro vai evoluir mal, se ele vai evoluir bem, se vai ter uma evolução ao longo dos dias, tá? A amilase lipase, hoje a gente está até se discutindo se isso realmente tem que ser uma coisa mandatória, mas a gente sabe que elas são muito sensíveis quando a gente tem algum processo inflamatório. Mas, geralmente, né, a questão da dor abdominal intensa aqui no quadrante superior é algo que sempre a gente vai pensar na pancreatite. Graças a Deus, 90% dos casos evoluem para o caso mais leve pelos critérios de Atlanta. Mas, mesmo assim, gente, não significa que é um paciente que não tem que internar. Então, ele vai permanecer internado, a gente vai começar o tratamento clínico inicialmente, e, dependendo, né, da minha rapidez de diagnóstico, é aquele paciente que vai precisar de um procedimento cirúrgico. Agora, o que dá confusão são aqueles 10% que entram em gravidade. E, geralmente, é a hora que precisa fazer algum procedimento cirúrgico. Por quê? Parte do pâncreas evolui com necrose, essa necrose pode ficar infectada e vai dar origem à falência de múltiplos órgãos. Bom, então, o álcool e a litíase biliar, eles basicamente estão em primeiro lugar das causas de pancreatite aguda, então vai corresponder a 70% dos casos. Lembrar que, de acordo com a região, é muito variável. Então, pode ser uma pancreatite aguda, geralmente por abuso de álcool, ou essa pancreatite que está relacionada à litíase biliar, principalmente a qual parte que a gente já estudou? A colédoco-litíase. Porque a presença do cálculo do colédoco, gente, ele começa com alterações locais que podem induzir a inflamação da cabeça do pâncreas. Então, aquilo começa com uma pancreatite mais localizada que pode se estender. Então, por isso que a gente tem que ter a rapidez de resolver a colédoco-litíase, não por causa da icterícia obstrutiva e de tudo que a gente já estudou, mas principalmente que o pâncreas está na reta ficar inflamado também. Então, é uma pessoa que pode ter uma colecistolitíase, uma colédoco-litíase e mais uma pancreatite aguda. Então, a gente ainda tem que resolver o pâncreas e a vesícula. Existem algumas outras etiologias que são bem menos comuns do que essas duas aqui de cima. Então, a gente tem a pancreatite chamada de idiopática, que geralmente é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, você pesquisou litíase biliar, não tem. O paciente não tem uso de álcool. E aí a gente vai pesquisando e essa idiopática é aquela que não tem explicação
pâncreas vai começar a inflamar. E também a gente tem o caso das hipertrigliceridemias, né? Então a gente tem a matriz ali de gordura envolvida também no pâncreas, se a gente for lembrar da fisiologia, e às vezes os indivíduos que têm altos índices de triglicéridos, eles vão fazer com que tenha essa cascata de inflamação dentro desse órgão. Bom, então o que acontece na verdade? Eu tenho uma lesão da célula acinar, são aquelas células que ficam lá dentro do pâncreas, onde então quem? A tripsina, né? A pepsina e as outras enzimas que o pâncreas produz. Essas enzimas, gente, elas são muito poderosas, né? Até mais do que o nosso próprio ácido clorídrico. Então, a gente sabe que elas são ativadas antes do tempo. Elas ficam guardadinhas dentro do pâncreas como proenzimas, ou seja, elas ainda não estão ativadas. Elas só se ativam quando elas vão para os ductos pancreáticos, lá para serem jogadas na segunda porção duodenal. Então, com isso, elas se abrem antes do tempo e elas começam a fagocitar o próprio pâncreas. Então, aí a gente tem, né, primeiramente, o edema pancreático, que é característico dos estágios mais leves, e depois evolui para o que é pior, a necrose do tecido e a hemorragia do próprio pâncreas e dos locais que estão ali perto, tudo estimulado por essa cascata de inflamação aguda. E isso, gente, não fica só restrito nessa região. Aquilo começa a ser jogado para toda a cavidade abdominal. Então, esse suco pancreático, gente, ele é jogado para todo mundo. Então, quando a gente faz, né, uma revisão de cirurgia de uma pancreatite, a gente percebe que a superfície de todos os órgãos estão queimadas por causa dessas enzimas pancreáticas. Então, o quadro clínico, mais uma vez, né, a dor abdominal é extremamente típica. Geralmente, ela se caracteriza por um início muito súbito, pode ter até a duração de vários dias, e isso aqui que fala a favor de ser do pâncreas. Ela é resistente à medicação analgésica oral e geralmente vai ser recebida na região do epigástrio ou em todo o abdômen superior e pode irradiar para o dorso. Por que acontece essa irradiação para o dorso, gente? Porque o pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal. Ah, mas a gente leu que a gente tem aquela tal de dor em barra. Aquilo ali não é muito típico, não. É mais típico essa epigastralgia muito forte, aquela dor 10 de 10, e às vezes uma dor nas costas. Então é isso que é o quadro mais típico. Associado a isso, né, a gente vai ter aqueles sinais de inflamação aguda. Então, o paciente que com náuseas, com vômitos, com febre, com taquicardia, né, aquele suco pancreático está sendo jogado. E a icterícia, principalmente quando eu tenho associação com colera litíase. É mais um problema a ser resolvido nesse paciente. Isso aqui, né, gente, a gente olha lá na semiologia, que é o sinal de Cullen e o Gray-Turner, que são significados de hemorragia retroperitoneal. Então, aí a gente já imagina o estágio final da pancreatite aguda, que é a pancreatite necrohemorrágica. E eles vão ser, né, a presença daquele hematoma na cicatriz umbilical e hematoma nos flancos. Então, ele é um sinal bem raro, e não é isso que a gente vê no nosso dia a dia como médico. Essa dor abdominal aqui, bem característica, é que vai falar a favor da pancreatite aguda. Aqui, né, da parte laboratorial e da parte radiológica, que a gente pode solicitar. Então, a gente tem a questão da amilase, que tem uma sensibilidade que pode chegar até 80%, mas lembrar, gente, quando iniciador, ela vai se manter elevada nas primeiras 2 a 12 horas e depois ela retoma ao normal em 3 dias. Então, se é um paciente que está sintomático há 1 semana, pode ser que essa amilase venha normal. Então, por isso que há essa discussão, né, de colocar a amilase, pelo menos essa, né, como um exame laboratorial, assim, mandatório, né, porque eu posso estar pegando essa pancreatite aguda num momento um pouco mais arrastado. A lipase, ela chega até uma sensibilidade de 100%. Por quê? Ela vai permanecer elevada por mais tempo e os valores realmente vão chegar 3 vezes acima do valor normal de base. Só que o que acontece, né, gente? O kit bioquímico para dosar a lipase,
caríssimo. Então, né, aquele hospital filantrópico geralmente quebrado vai preferir ter só o kit da amilase. E a lipase não tem. Então, chega um paciente, às vezes, com as características de pancreatite aguda, a amilase está normal, mas isso não vai significar que vocês vão descartar que seja uma pancreatite aguda. Vocês vão ter que lembrar disso aqui. Fora isso, a gente solicita outras coisas, até mesmo para avaliar a saúde como um todo e, principalmente, entender se esse paciente não está com falência de múltiplos órgãos. Então, é o hemograma basicão, sódio, potássio, a ureia e creatinina para ver função renal, geralmente a primeira, né, que vai se sensibilizar, as bilirrubinas totais e frações, principalmente quando a gente está diante de uma pancreatite aguda. Um carrinho de compra. TGO e TGP e a questão do cálcio cérebro. E aqui, como pancreatite aguda, não vai ter muito sentido, mas na pancreatite crônica, a gente vai ter um sentido que geralmente ela se caracteriza por calcificações ao longo do tubo pancreático. Então, é uma diferenciação da aguda para a crônica. Dos exames radiológicos, a gente pode pedir quase todos. Então, a ultrassonografia de abdômen total vai ser operador dependente, não tem radiologista que é cego, não vai ver nada, mas vai olhar o quê? O aumento do volume e o edema do pâncreas, fora que vai ajudar na avaliação da litíase biliar. A gente já sabe que esse exame é o melhor, pelo menos é mais barato, mais rápido, para a gente ver a questão do tal. O raio-x de abdômen vai descartar outras causas de abdômen agudo, vai ajudar bastante se você tiver um local que não tem muita coisa. A ressonância não é muito indicada, não. Porque ressonância é caro, né? Todo lugar que tem, e demora muito para ser realizado, né? A gente poderia solicitar por causa da gravidade do quadro, mas geralmente a gente não indica por causa desses menores aí. E a grande, né, escolhida vai ser a tomografia, abdômen superior e pelvis, com a presença de contraste venoso. Isso aqui, gente, vai ser essencial. Eu preciso ver os vasos, eu preciso ver o tamanho do pâncreas, então não adianta ser sem contraste. Então, vai avaliar a gravidade e extensão, principalmente avaliar a presença ou ausência da necrose pancreática. E o que a gente pode ver? O aumento difuso do órgão, o edema pancreático, outros tecidos adjacentes, coleção de fluidos peripancreáticos, né? Que vai determinar, a gente vai necessitar de drenar, e presença de pseudocistos e dos abscessos pancreáticos, que geralmente aumentam a gravidade do quadro. Então, gente, diante dessa tomografia, a gente consegue fazer os critérios de Baltazar. Então, a gente vai ver, né, os achados tomográficos, se o pâncreas está normal, se tem seu aumento difuso local, se tem uma inflamação peripancreática, presença de coleção em um único espaço dentro do abdômen, ou mais, né, 2 ou mais espaços com coleção e presença de gás. Que aí a gente já pensa até naquelas bactérias, né, aeróbias. Tem uma pontuação para cada um desses achados. E aqui no segundo passo, a gente tem a necrose. Então, se tem a ausência dela, se é menos que 33% de todo o órgão, eu tenho uma pontuação, vai chegar até 50% do órgão necrótico e mais do que 50% dele com necrose. Então, esses pontos aqui vai dar um score de 0 a 10. E para que vai servir esse score? Para a gente avaliar o grau de mortalidade, ou seja, a chance que o paciente tem de morrer com essa pancreatite que está sendo, né, está acontecendo com ele, e morbidade. O que acontece? O que é morbidade? São as complicações que vêm da pancreatite aguda. Daqui a pouco a gente vai saber quais são essas complicações e também vão influenciar no grau de mortalidade do paciente. Aqui, pessoal, a pancreatite aguda era muito conhecida por ter várias tabelinhas, e principalmente relacionadas ao prognóstico. Decorar tudo, tá vendo? Hoje, né, a gente vai usar mais a classificação de Atlanta. Por quê? Vai classificar no grau leve, moderadamente grave ou grave. E geralmente vai ser de acordo com o quê? Se existe ou não alguma falência orgânica
e complicações locais ou sistêmicas. Então, quando a gente fala da grave, é aquela que tem uma falência orgânica persistente, ou seja, mais do que 48 horas, e pode ser única ou de vários órgãos. Daqui, né, para cima, né, pancreatite aguda leve é aquela que não tem falência de nenhum órgão e não tem presença de complicação local ou sistêmica. Geralmente é aquele aumento, né, do pâncreas e às vezes um leve edema. A questão da moderadamente grave é uma falência orgânica transitória. Então, 48 horas, se o médico intensivista for bom, ele consegue resolver e tratar esse quadro. E pode ter a presença de complicações locais e sistêmicas. E aí vai depender de quão precoce a gente entendeu que era esse paciente com pancreatite aguda. Existe aqui, né, o que seria, né, a falência orgânica que a gente está falando aqui desse quadrinho? O choque, né, é a insuficiência pulmonar, é um paciente que tem necessidade de uma ventilação e por aí vai, a insuficiência renal e a presença de hemorragia digestiva. Por que hemorragia digestiva? O pâncreas está atrás do estômago e por causa dessa inflamação local, ele meio que inflama a parede posterior gástrica que começa a sangrar. Então, o paciente pode ter um quadro de hemorragia digestiva alta. Fora isso, o próprio pâncreas, ele pode sofrer uma hemorragia. Então, aquilo escorre para a segunda porção do duodenal. Então, aquilo pode dar origem tanto a uma hematêmese, quanto até mesmo uma melena, como a gente, né, já estudou lá na parte de estômago e de colo. As complicações locais quais seriam? A necrose, a presença do abscesso e o pseudocisto, que vai ser uma derivação desse abscesso, né, que ficou ali durante muito tempo. Então, ele tem uma capinha mais maleável, até mais fácil para a gente poder drenar. E os fatores prognósticos desfavoráveis, isso aqui é uma outra tabelinha que são os critérios de Hanson, que dividia, né, alguns fatores, se era uma pancreatite aguda alcoólica ou uma pancreatite aguda biliar. Hoje, né, mais modernamente, a gente utiliza aquela escala de Apache, que são os intensivistas, que vai mensurar o grau de gravidade de qualquer paciente que esteja ali internado. Então, esses critérios de Hanson é uma coisa que a gente já está abandonando há um certo tempo. Pode ser que alguma prova de residência tenha a loucura de pedi-los, mas é uma coisa que já está partida, uma coisa que a gente já usa outros parâmetros melhores, como os dos próprios intensivistas. Então, gente, o principal tratamento é o clínico. E a gente luta para manter esse paciente aqui. Porque quando ele começa a precisar de tratamento cirúrgico, geralmente a gravidade dele é maior e tem um prognóstico muito reservado. Então, o que a gente vai objetivar? Diminuir o processo inflamatório agudo, prevenir as complicações e vai ser indicado para aqueles casos não graves. Então, primeiramente, a gente tem uma dieta líquida restrita. Então, durante muito tempo, a gente colocava esse paciente em dieta zero. E aí, a gente aprendeu que isso piorava a questão da inflamação. Então, se é um paciente que pode estar comendo pela boca, né, pode estar usando o trato gastrointestinal, ou é por via oral ou com uma sonda nasoentérica. Então, a gente vai liberar o quê? O que é dieta líquida restrita? Geralmente sem resíduos. Até mesmo para não estimular tanto aquele pâncreas, né, a liberar a sua secreção isócrina. Ou seja, tripsina, pepsina, amilária e por aí vai. A gente tem que fazer uma reposição e manutenção do volume, claro, de acordo com a idade do paciente, suas comorbidades. Então, o senhorzinho que já é cardiopato, a gente tem que ter cuidado de dar aquele volume muito grande. É o inibidor de bomba de próton, que vai diminuir a incidência da gastrite hemorrágica, como eu acabei de falar. Antibiótico, pessoal, isso aqui também é uma parte da pancreatite aguda que é muito discutida. E geralmente a gente só vai prescrever quando a gente tem evidência de abscesso ou de necrose. A necrose, inicialmente, ela é estéril, é um tecido morto, mas aquilo rapidamente se prolifera. Então, a gente não vai, no caso leve de pancreatite, chuchar um antibiótico, não. A gente vai esperar ter essas complicações locais, até mesmo para esse paciente depois ficar com resistência bacteriana. E o suporte nutricional. Então, muitas das
né? Além da boca, a gente tem as sondas e a questão da NPT. Só que a nutrição parenteral total, o que a gente já estudou? Pode dar colelitise e também pode dar pancreatite aguda. Então, se não for uma fórmula que a nutrição vai prescrever, se você não anotar, olha, paciente com pancreatite aguda moderada, eles podem dar uma outra fórmula que pode botar gasolina nessa fogueira aqui. Então, tem que ter cuidado. Bom, como que eu vou fazer o tratamento cirúrgico? Muitas das vezes com diagnóstico diferencial. Lugar que não tem vídeo é laparotomia. Local que tem vídeo laparoscopia, a gente vai fazer a laparoscopia, tá? Que é até melhor. Muitas das vezes o pessoal come mosca e não sabe que aquilo ali é uma pancreatite aguda. Acha que é um monte de coisa e às vezes faz uma cirurgia realmente exploradora, olha para a cavidade abdominal e vê características de pancreatite aguda. Então, basicamente, vai fazer a cirurgia para tirar uma dúvida. E hoje, graças a Deus, a gente tem a laparoscopia diagnóstica, que é muito melhor do que isso aqui. Podemos, né, ofertar o tratamento cirúrgico no caso de tratar o fator etiológico, então a confusão litíase biliar, então é a aula das semanas passadas, colecistectomia e a CPRE para tirar aquele cálculo agarrado ali. Então, eu vou ter que resolver o lado biliar no lado pancreático para poder ser resolvido. Tá, posso fazer uma prevenção da progressão da pancreatite. Então, eu fiz a minha laparoscopia diagnóstica, está cheia de líquido, que é o suco pancreático. O que eu vou fazer? Lavar abundantemente, aspirar cada cantinho da cavidade abdominal e deixo um dreno, para aquele caldinho que queima tudo sair para fora. Às vezes a pessoa fica até com o buraco de dreno meio queimado. Mas é melhor aquela pele queimada que a gente resolve depois com óleo de girassol, do que aquilo dentro dos órgãos fazendo falência orgânica, que é muito pior que o paciente vai morrer. O tratamento da necrose pancreática, então aqui o negócio já começa a ficar bem grave, então a gente vai chamar de necrosectomia ou desbridamento, ou é uma palavra ou outra. E o tratamento das complicações, né? Então, se eu tenho um abscesso, esse abscesso ele pode se infectar e virar pus. Então, eu posso fazer uma drenagem ou guiada pela tomografia, se no serviço onde eu estou tem uma radiologia intervencionista, geralmente não tem, então para aqui. Faz uma laparoscopia e coloca, né, um dreno nesse abscesso, coloca um dreno ali, o restinho do abscesso sair para fora do corpo do paciente, tá? Bom, então, a necrose pancreática, dentro daquele pessoal que tem a pancreatite grave, vai perfazer cerca de 10%. Qual que é o problema da necrose? Pode ter infecção, que aí vai ser 40% dos pacientes que usam com necrose ficam infectados. E qual que é a problemática disso? É isso aqui, que vai acabar sendo a causa mais comum de óbito desses pacientes que cursam com pancreatite aguda, tá? Aqui, né, a questão da drenagem, né, dos abscessos, a gente pode biopsiar e a gente pode mandar para cultura, então vai dar uma resposta adequada de qual bactéria que está colonizando ali. Então, se o intensivista quiser mensurar certinho o antibiótico, ele tem esse poder. Ou pode pedir a gente lá na laparoscopia de aspirar um pouquinho aquilo ali e mandar depois para fazer a cultura na bioquímica do hospital. O tratamento, né, gente, é diverso, então vai depender do que está acontecendo. Então, muitas vezes a cirurgia realmente é necessária e ela faz a retirada melhor de toda aquela necrose pancreática, deixa tudo bem limpinho. Ou às vezes a gente, né, além do desbridamento, a gente deixa um dreno. Por quê, pessoal? O dreno, ele é um sentinela. Se começa a dar ruim de alguma coisa, aquele dreno vai ficar com aspecto que a gente vai desconfiar. Então, a gente pode deixar esse dreno aberto mesmo, escorrendo pela sacolinha, ou a gente coloca naquele sistema de sanfoninha. Não sei se vocês já viram dentro do hospital, que ele tem um vácuo ali e ele vai aspirando aquilo de forma contínua de dentro da pessoa. Aqui, né, nem preciso falar que hoje a laparoscopia num paciente tão grave desse é o melhor método que a gente tem.
Imagina a pessoa completamente inflamada, a gente abrir de cima e embaixo. Se tem coisa melhor, a gente vai usar o minimamente invasivo, tá? Isso aqui, gente, é uma visão laparoscópica e a gente tem essas canjiquinhas aqui, né? Que é uma imagem do momento maior e a gente lembra o que, gente? Vocês... Fica agora na festa junina, vai ser foda, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente chama de lesão em pingo de vela, que é extremamente característico da pancreatite. Por que acontece isso, né? O suco pancreático, ele vai saponificar a gordura visceral. O que é saponificação? É igual quando a gente morre. As enzimas do nosso corpo começam a comer as nossas gorduras. E fica esse aspecto esbranquiçado, tá? Canjiquinha do mês que vem, né? Já vai dar os dias esse mês já, dia 29. 29 já vai ter? Já? Vai ter Vai festa. chegar o convite. Agora, Corre do convite que você... Pobre é foda, né? Não pode receber uma festa de gala e fica doente. Eu mandei o áudio. Inclusive foi pro Matheus, pro uma amiga do Matheus chorando, com a voz toda arrumou um robô. Então assim, a pessoa me contava mal, vou pra baforar a Covid em vocês, eu tava com a roupa pronta. Juro por Deus, era uma roupinha até preta, um vestido preto, quem sabe. Catarrado, até aí tudo bem. Aí o cheiro das coisas. Aí eu falei, não, Dessa vez vai. Dessa vez vai. agora foi, né? Agora eu tô com a imunidade. Vou botar a mesma roupa. Vitamina C. Não, se for temática. Não, é uma temática. Vai ter que... Agora vai, gente. Agora vai. Ah, hoje é vitamina C. Oi, o Raul vai casar com o Regis. Cadê o Reginaldo? Eu tô dando spoiler, mas Não, sério, é muito legal, cara. Uma lenda na sala. Reginaldo não tá aí não, tá? Você vai o quê? 2 ou 2? Você é noiva, é noiva. Tá pagando meu áudio. Não, vai ser hoje matrícula. Dia da noiva. Já arrumou a roupa? Arrumou a roupa? já viu o vestido, pai? Vou cobrar ele o mês inteiro. Raoni, cadê a roupa? Faltam 15 dias. E não vai com vestido curto, não. É. Aqui é uma correta, né? É um negócio Decente. decente. Uma noiva moderna. Vambora, gente. Então, aqui pra gente terminar, Imagina o Raul a chegando lá. gente tem a questão da pancreatite crônica. Aqui, pessoal, não tem nada a ver com a pancreatite aguda, tá? É uma inflamação crônica, ela é irreversível e geralmente vai levar a fibrose do pâncreas e, consequentemente, com insuficiência pancreática, tá? Isso aqui é uma fisiopatologia completamente diferente da questão da pancreatite aguda. Isso aqui não vai ter nada a ver. O que acontece, pessoal? As fases iniciais, o paciente ele pode até ter uma pancreatite aguda. Mas aí, quando a gente descobre que, na verdade, era uma pancreatite crônica, a gente entende que essa fase inicial, na verdade, ele tinha o quê? Uma pancreatite crônica agudizada. Então, desde o início, esse paciente, ele tem aquelas características de inflamação, as células são mais do crônico do que do agudo. E não necessariamente vai ter aqueles fatores etiológicos que a gente estudou. Um deles até tem, que é a questão do álcool. Mas lá no meio do tecido tem um gatilho que faz com que, além de só inflamar e acabar, aquela inflamação continue e destrói todo o órgão ao longo do tempo. E aí vai dar o que, gente? Insuficiência exócrina e endócrina. Então, se é uma glândula que tem essa parte exócrina, que são as enzimas que participam da alimentação, e a parte endócrina, que é aquela pancada de hormônio que produz, né, principalmente a insulina, aquilo ali vai deixar de funcionar. Então, o paciente vai começar a ficar com os sintomas o quê? Da insuficiência endócrina
e exócrina do órgão. Aí vocês já imaginam como que seria o quadro clínico. Então, como tem uma destruição ativa e irreversível, isso daí a gente não tem como voltar atrás. Uma vez que a fibrose já se instalou, aquilo vai deteriorar cada vez mais até a glândula não funcionar nada, tá? Quando a pessoa tem isso aí, mas ela agudiza, tem alguma coisa que a gente consegue perceber, tipo, uma biópsia, alguma coisa que consegue? Vai chegar. Tem, vai chegar. Ah, bom. Vai chegar. Vocês estão com ansiedade. Gente, vocês não podem ser ansiosos, não. E as fases tardias, gente, vai cursar com insuficiência exócrina e endócrina. E aí a gente vai ter endócrino, vai abrir um quadro de diabetes. Geralmente vai ser aquele diabetes que não vai conseguir resolver com metformina nem nada, não. Vai ser aquele diabetes que a gente já vai entrar na insulinoterapia. E aqui, gente, não vai ser aquele diabetes adquirido, né, da obesidade, da síndrome metabólica. Isso aqui é o órgão que está se destruindo por algum motivo. Aí, pessoal, né, é bem polêmico isso aqui, porque na verdade a gente não sabe muito bem o gatilho. O que a gente sabe é a questão do álcool, que é o fator etiológico mais frequente, aí, gente, ó. até 75% dos casos, e acomete, gente, pacientes jovens. Ouviu, né, Silvestre? Mas se tivesse que jogar longe. Já passou da idade. Agora é só cirrose, não tem mais pancreatite, não. Também falando. A outra. Agora é só cirrose, não é mais pancreatite, não. Já passou da idade. A Ellie tá quieta. Então, nisso, Ô, gente, que Voltou. isso? Mas não o telefone do ar. Como se o Silvestre tivesse que for. Voltando. Então, aqui, né, gente? O paciente cirrótico realmente é um perfil mais idoso. Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? O da pancreatite crônica, gente, vai ser um perfil mais jovem. Aqui já tem provado cientificamente quanto maior o consumo, maior o risco de desenvolver esse tipo aqui específico de pancreatite. E acredita-se, gente, que o álcool ele vai fazer isso aqui. Ele faz uma alteração na viscosidade, né, naquele líquido pancreático, vai ter uma formação de bolha proteica. E aqui, pessoal, ao invés de se formar cálculo, forma calcificação. Porque essa proteína vai se ligar às moléculas de cálcio que existem no suco pancreático naturalmente. Então, o que a gente vê no exame de imagem? As calcificações do pâncreas. Então, isso vai falar a favor da crônica e não da aguda. Ah, professora, mas está um episódio agudo. Ok. Mas se lá no meio do episódio agudo você está querendo classificar como Baltazar, você viu uma lesão calcificada, tenha certeza que é uma pancreatite crônica agudizada. E cada vez que agudiza, gente, forma mais lesão irreversível. Toda essa água. Existem outras causas etiológicas, né, fora o álcool. Então a gente tem a questão de autoimunidade. Então, o próprio pâncreas começa a se combater, né? Os autoanticorpos, eles ficam ali brigando entre si. Trauma, então aquele trauma retroperitoneal, geralmente, né? Quando bate o abdômen, em guidão de bicicleta, essas coisas todas, ninguém lembra do pâncreas na hora, ele pode fazer uma pancreatite por causa disso, e fica aquele processo remoendo ali. E ao invés de agudizar igual a outra, vai se cronificar. E lesões obstrutivas, que aí a gente vai pensar nos tumores malignos. Inclusive, radiologicamente, a lesão da pancreatite crônica é muito parecida com o tumor de pâncreas. E o fator etiológico é o mesmo. Então, a gente fica sem saber quem é quem. Então, na dúvida, a gente opera até como se fosse um quadro de câncer, tá? Então, aqui a gente tem um quadro clínico, né, em idades bem jovens, principalmente o sexo masculino, que é o que mais vai consumir o álcool. Aqui a gente também tem a dor como principal sintoma clínico. Então, 97% dos pacientes têm essa dor de epigastro que irradia para o dorso. Também é intensa. Não chega a ser 10, não. Chega a ser um 8.
é súbita, geralmente aliviada pela flexão do tronco, né? Então tem aquela atitude antálgica e é relacionada com a ingestão de álcool. Então, toda vez que o paciente bebe, ele tem essa dor. Além disso, tem a questão da náusea, dos vômitos e o emagrecimento. Se tratar de uma inflamação crônica, aquilo vai sugando a energia da pessoa e geralmente quem é alcoólatra crônico, ele só bebe, ele não se alimenta. Então tem essa questão também. Com isso, né, com o passar, né, das lesões irreversíveis, isso aqui começa a acontecer. Se eu tenho deficiência das enzimas, que basicamente servem para quebrar gordura, o que vai acontecer com o que eu como de gordura? Sai direto nas fezes. E aí a gente tem um quadro de esteatorreia. Se, né, os meus hormônios não funcionam mais, o principal é a insulina. Então tem o quê? Um quadro de diabetes mellitus do tipo 2, que é diferentão, porque não vai ser a metformina da vida que resolve. Fica cada vez pior. Então você já tem que quase basicamente que entrar na insulinoterapia. Hoje, né, com os Ozempic da vida, que foi desenhado para isso, para controle, né, adjuvante de diabetes mellitus Né, do tipo 2, Butch? talvez tenha, né, um desfecho melhor. Ela toma uma coisa mais chique do que o Zempic, mas... Manjar. Você citou, Silvestre, você tem o direito de citar uma pessoa. Tomar o Ozempic tempo. Sim. Caso de família, Pessoal, você sempre já vê. viu que já tomou Ozempic e cagou ali? Sim, Nem o Ozempic tava dando jeito. Tem gente que não enjoa e Corre 5 mil coisas. É porque você não tomou Monjara. A ela emagreceu, professora. Tá Emagreceu, Tá com vestido que ela fez. Vai, curtinho, sainha. Vestido de Ela cola. fez assim, ó. Fala pra professora de dó, pra saber a dose. Fala assim, não, professor, porque é um caso clínico. Aham. Não, você é melhor você operar bariátrica. Ah, Por isso. É porque tem um parente meu que faz não sei o quê. É sempre assim, né? É sempre Ih, assim. olha ela, olha. Porque a pessoa tomou Enjoado. É sempre assim. Aí a Andressa vai responder, aí depois socorro, gente. Próximo período, isso. Vambora. Aqui depois eu vou te mostrar ela pregando na igreja pentecostal. É Vou te sacanagem. mostrar. É Daqui a pouco. Gente do céu. Tadinha, já vai ela. Pessoal, aqui, gente, eu posso ter icterícia. Poderosa, tá? dona da turma. Não Essa aguento ela. icterícia, gente, Tudo ocorre reclamando, por causa ela da nada. própria deficiência pancreática e também, às vezes, por causa da inflamação crônica, o que acontece? A fibrose do pâncreas, ela puxa o ducto do colégio Ela tá com calor. e faz com que ele fique empurrado. Por ele ficar empurrado, é como se ele estivesse obstruído. Então, a pessoa pode ter uma icterícia por causa desses mecanismos aqui. Vai ter hemorragia digestiva alta, que não deixa de ser uma inflamação, apesar de crônica, e aquilo acaba fazendo uma gastrite hemorrágica também. Tem a questão da ascite pancreática, tá? Então, se é uma inflamação que não termina, pode soltar trombos que vão entupir quem? A veia porta. Então, a veia porta entupida vai gerar um mecanismo de hipertensão portal. Então, gerou esse mecanismo de hipertensão portal, vai gerar ascite. Então, geralmente, isso aqui é um quadro gravíssimo, né? A gente já entende que essa glândula já não funciona mais. Além da veia porta, esses trombos inflamatórios também podem atingir a veia esplênica, ok? Bom, então aqui, o que eu peço de exame laboratorial? As enzimas, elas podem estar até normais. Isso aqui não é um quadro agudo, né? Não é uma ativação das enzimas inativas dentro do pâncreas. Enjoado. Pode estar até um pouco diminuído, conforme a gravidade do caso. A glicose, hemoglobina glicada, insulina e por aí vai. Para pesquisar diabetes como um todo. Tem a pesquisa de gordura fecal, né, no exame de fezes, para a gente saber a quantidade de gordura que está ali. Então, a gente tem, né, nos primeiros estágios, aquelas fezes que boiam, até se tornar aquelas fezes mesmo com gordura propriamente dita. E a função hepática e biliar. Por quê? Geralmente, se o principal fator etiológico é o álcool
ele vai lesar também o fígado. E aí já é aula, né, de cirurgia hepática, que é a questão da cirrose. Os exames de imagem, olha só, de novo aqui, é a tomografia computadorizada com contraste. E o que eu posso encontrar? Uma dilatação do ducto pancreático principal maior que 4 milímetros, uma heterogeneidade do parênquima pancreático, e isso aqui é igualzinho a tumor, a gente não sabe quem é quem, cistos maiores que 10 milímetros. Então, como é uma inflamação que nunca termina, vai gerar essas incistações, tá? E, por fim, a calcificação, que é quase clínica, o fator patognomônico. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma figura de tomografia, a gente tem a questão da coluna vertebral, a gente tem a artéria aorta, e logo aqui a gente tem o pâncreas. Então, o pâncreas, ele está normal, ele está com uma irregularidade aqui, e a pontinha dele, ó, aqui é o baço, está com esse cistamento aqui. Isso é o famoso pseudocisto, tá? Esse aqui é o pseudocisto pancreático. É, o pâncreas está normal. Eu tô assim, isso tá normal? Eu achei que era outro Gente, radiologia aí, gente. Estudar radiologia, tá? Pelo amor de Deus. Eu tava pensando assim, que órgão que é tudo aquele. Puxa até uma setinha aqui. A horta foi pra lá, na horta. Mas, ó, pseudocisto pancreático da cauda. Por que eu sei que é a cauda? Porque o baço está aqui, então aqui era para estar a cauda pancreática. Ah, eu ri muito. Tem sinal, ó, a seta indicando que aqui o ducto pancreático principal está extremamente alargado e está cheinho de calcificação. Então, é uma lesão patognomônica de pancreatite crônica e não aguda. Ok, pessoal? Cadê o estômago? Aqui, ó, o estômago tá cheio, o rim aqui vazando os contrastes, aqui, ó, você vê os cálices bonitinhos, a coluna vertebral, a artéria aorta tá aqui, o pâncreas aqui é a segunda porção do adrenal, por aí vai. Tá bom, gente? Ih, acabou. Ensina a gente. Aí as complicações, a gente tem só estudo de complicação. Então a gente tem o pseudocisto, né, que vocês viram. O abscesso, gente, é geralmente quando tem a presença de pus. E ele é uma coisa mais agudizada. Radiologicamente, ele é muito parecido com o pseudocisto. Só que o paciente ele vai ter um quadro clínico, febre, taquicardia, né? Aí a gente já entende que é até um processo que está agudizado. A ascite pancreática, por causa dos trombos da veia porta e veia esplênica. Derrame pleural, às vezes a ascite ela é de grande monta, ela tem tanto volume que a nosso diafragma, ele na verdade ele é cheio de poros. Então começa a subir aquele líquido acítico e faz um derrame pleural, tá? A estenose de via biliar principal, o que eu falei? Não é uma inflamação crônica, aquilo gera fibrose no parênquima pancreático. E essa fibrose puxa tudo que está perto. O ducto colético não passa atrás da cabeça do pâncreas, então também ele é puxado. Então é uma via que mesmo estando saudável, ela fica estenótica porque ela é puxada para inflamação crônica. A trombose de veia porta e veia esplênica, por causa da inflamação crônica, que pode gerar ascite pancreática, que pode gerar o derrame pleural. E a hemorragia digestiva alta, simplesmente por quê? O pâncreas está debaixo do estômago. Então o estômago começa a ficar com uma gastrite crônica. Pode até ulcerar, pode dar uma hemorragia digestiva alta de grande monta, tá? Então aqui, a gente também tem duas formas de tratar. A principal é o tratamento cirúrgico. Então é diferente da pancreatite aguda. Então da parte clínica, a gente tem que ver a questão do alcoolismo. Nem preciso falar, né, que o prognóstico é muito pior em quem continua. Para mim, né, eu acho que é a pior parte do tratamento, né, fazer o paciente sair desse vício, é a questão do suporte nutricional, porque como é um paciente que ele só bebe, ele não se alimenta, então ele tem muita hipovitaminose, então ele tem um consumo muito grande, ele é extremamente emagrecido. Tem alguns casos, a gente tem até que internar o paciente, fazer uma nutrição parenteral total, principalmente se ele vai passar por uma cirurgia.
de tão emagrecido que ele está. O tratamento da má absorção, então se eu não tenho enzima pancreática, eu posso prescrevê-las e orientar uma dieta hipogordurosa, que é uma coisa que o paciente não vai conseguir quebrar. Uma analgesia adequada, que é um paciente que tem uma dor contínua, não é forte igual a aguda, mas ele está sempre com aquele dolorimento em posição ontálgica. E isso aqui, pessoal, tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, que como eu falei, repito, vai ser difícil, geralmente já é uma fase de insulinoterapia, hoje tem mais coisa para ajudar, mas é um órgão que se destruiu, não tem mais as ilhotas de Langerhans para produzir nada. Então você vai ter que ofertar aquilo que o paciente não produz. O cirúrgico, gente, vai ser nesses casos aqui descritos. Então é aquele paciente que está com muita dor, já está na fase da morfina, então a gente vai ter que fazer essa cirurgia para tirar essa dor dele. Junto com a dor, a gente tem a questão da esteatoreia, que começa a incomodar bastante esse paciente. Então, geralmente, né, os dois sintomas que a gente vai orientar a cirurgia. A obstrução do adenal biliar, então aquele paciente que está com icterícia obstrutiva, mas assim, não é porque ele tem cálculo de vesícula, é por causa da fibrose, está atrapalhando ele. Atrapalha na questão do duodeno, porque às vezes o alimento passa, o alimento fica entupido ali, é como se fosse uma obstrução mais alta. A hipertensão portal segmentar, que ao longo do tempo vai se transformar em cirrose hepática. Eu vou ter um outro problema muito grave, o pseudocisto, né, gente? Vocês se apavoraram com o tamanho daquele pseudocisto. E ele pode crescer, incomodar o paciente, empurrar outros órgãos e a gente tem que resolver. As fístulas, ou seja, às vezes o parênquima ele está tão ruim que ele abre um ducto pancreático daquele e começa a jogar suco pancreático para fora. Aí vai dar um quadro clínico muito parecido com a pancreatite aguda. A ascite, né? Então, aquilo ali está relacionado com a hipertensão portal. As hemorragias de repetição, vai chegar uma hora que vai ser um choque mais grave, o paciente pode não sobreviver. E o que eu estava falando, às vezes a imagem radiológica é muito parecida com o câncer de pâncreas. Então, se tratando de doença maligna, o principal tratamento é o quê? É o cirúrgico. Então aqui, pessoal, né, eu tenho orgulho de fazer esse quadro, porque ele resume exatamente todas as cirurgias e as condições do pâncreas crônico que você vai saber. Então a gente vai dividir aqui em 4, né, tomos. Então, se tem esse procedimento, bom pra ser verdade. uma duodeno-pancreatectomia parcial. Então, geralmente, pessoal, vai ser problema na cabeça do pâncreas e do colégio. Então, tem a cirurgia de Cauchy Whipple ou de traverso Longmire. Uma eu tiro o piloro junto e essa aqui de baixo eu vou preservar o piloro, tá? É só questão de técnica operatória. Quando que eu vou fazer uma dessas duas cirurgias? O problema é na cabeça do pâncreas. Então, quando eu suspeito que aquilo ali, na verdade, é uma neoplasia de cabeça de pâncreas, estenose de colédoco na falta de opção do tratamento endoscópico. Então, eu podia fazer uma CPRE, passar uma prótese naquele colédoco para ele abrir. Não tendo isso, então vou ter que operar. Tirar ali aquela cabeça do pâncreas, o colédoco e a segunda porção do adenal. Então, se o duodeno está todo arrebentado por causa da inflamação crônica, eu tiro ele junto também. Então, são essas 3 alterações que eu vou indicar tirar parte do duodeno e parte do pâncreas, geralmente é a cabeça. Aqui, existem cirurgias que eu vou ressecar só a cabeça do pâncreas, mas eu vou deixar a segunda porção do adenal quietinho e o colédoco também. Então, quais são essas situações? Quando eu tenho uma grande massa inflamatória na cabeça com estenose do colédoco. Então, eu tirando essa massa, o colédoco volta à sua normalidade. E uma massa inflamatória, né, menor na cabeça e uma doença do grande ducto. Então, aqui a gente está falando do ducto pancreático principal. Ele está alargado em mais do que 7 milímetros. Aí tem a cirurgia de Berger e de Frey. Daqui a pouco a gente vai olhar a figurinha. Posso ter uma incisão em forma de V, quando eu não tenho uma massa inflamatória na cabeça e a doença é só do grande ducto principal,
mas menor que 3 milímetros. Posso fazer uma pancreatectomia distal, ou seja, retirar só a caudinha, quando eu tenho aquele pseudocisto gigante que vocês viram na cauda do pâncreas. Posso fazer uma ressecção só de uma parte do órgão, que aí é quando eu tenho estenose ductal isolada lá no corpo do pâncreas, que é mais fácil de mexer. Ou quando está tudo muito ruim, eu faço uma pancreatectomia total. Aí a pessoa vai ser dependente da gente ter que prescrever todos aqueles hormônios e das enzimas pancreáticas para poder comer. Aqui, pessoal, a gente tem os procedimentos de simples drenagem. Então, a gente tem a pseudocisto jejunostomia. Então, a gente pega aquele pseudocisto imenso, coloca numa alça de jejum para ser drenado pelo líquido que estava ali dentro, ou uma cirurgia de parte com Rochelle, que é basicamente isso aqui. A gente faz o Y de Ru e a gente coloca ali em cima, né, daquele pseudocisto para ele ser drenado. Então, vai ser nas opções. Eu tenho pseudocisto isolado e maduro, na falta de opção de tratamento endoscópico. Nesse caso aqui, né, seria uma drenagem guiada por tomografia. Se não tem no seu hospital tomografia, ou se não tem um radiologista que saiba fazer isso, você vai partir para o ato cirúrgico. E quando eu tenho uma doença do grande ducto isolada, sem a presença de uma massa inflamatória. Então aqui, né, pessoal, a gente tem a cirurgia de parto com Rochelle. Então vejam que o grande ducto pancreático está completamente dilatado. Então a gente vai aqui a nível, né, do ângulo de trás, contra uns 50 centímetros, secciono o jejum. Esse lado B aqui, a gente vai anastomosar ao longo do ducto pancreático principal. E o lado A, a gente anastomosa aqui embaixo. Então, a comida vai vir aqui normalzinho do lado A, e nesse ponto vai se misturar com as enzimas pancreáticas. Né? Vai misturar de uma forma retardada. E isso aqui é o Y, o famoso Y de Ru, que a gente utiliza em várias reconstruções, não é somente na cirurgia bariátrica, não. Aqui, né, a cirurgia de cálcio hipo, ou somente o hipo para os mais íntimos. Na aula, né, da semana que vem, vocês vão entender melhor. Então, a gente faz 3 anastomoses perigosíssimas. A gente faz, né, gastrojejunal, pancreato jejunal e colérico jejunal. Por quê? Aqui, gente, eu vou tirar a segunda porção do adenal, retiro o colédoco e a cabeça do pâncreas, que é o local onde tem a doença, né, localizada. A cirurgia de traverso Longmire, a gente não tira o piloro. Aqui, a gente tira a questão do piloro, né, vai fazer uma hemigastrectomia, a gente divide o estômago no meio e faz uma anastomose com uma alça jejunal. E aqui a gente corta um pouquinho mais embaixo. Então, essa preservação pilórica é bacana, porque deixa o paciente sem tanto sintoma de refluxo, né, básico nesse caso aqui, tá? E essa parte aqui em lilás é tudo que vai rodar. Então, vai rodar a vesícula também, roda o colédoco, roda o submucoso duodeno, roda a cabeça do pâncreas. Aqui tem até como se fosse um tumor, porque geralmente a gente explica essas cirurgias lá na aula de doença maligna. Aqui a doença de BG, então eu vou tirar só a cabeça do pâncreas, porque está apertando tudo aquilo, aperta o duodeno, aperta principalmente o ducto colédoco, tá? Aqui a gente pode, né, fazer meio que uma anastomose aqui desse local para continuar a produção pancreática e indo ali para a papila. E a questão dos pseudocistos, né? O que é o pseudocisto? É uma formação cavitária que não tem revestimento epitelial, por isso que a gente chama de pseudo, é um cisto falso, que vai conter o suco pancreático ou resto de materiais como pus, sangue ou tecido necrótico, localizados dentro, na superfície ou fora do pâncreas. Ou seja, ele pode ou não ter relação com o ducto principal, e até 25% dos casos de pancreatite crônica podem cursar com eles. E aí, a gente vai escolher o que a gente vai fazer, dependendo da espessura e consistência da parede. Porque às vezes, pessoal, é muito fina, não vai dar para a gente fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma drenagem mais simples. Então, as paredes fininhas, a gente pode fazer a drenagem externa, guiada pela tomografia, ou uma drenagem endoscópica pelo estômago. Então, o estômago não tem uma interface com o pâncreas,
Então a gente usa tipo umas agulhinhas para furar através do estômago e aquilo ser drenado até mesmo na dentro dele, tá? Ou a gente vai através da papila duodenal, chega até o ducto pancreático principal e faz um furinho ali para aquilo poder escorrer. Quando a parede é mais grossa, aí a gente vai pensar nas anastomoses do cisto e de alguma alça de jejum. Então, tamanho, né, até 5 ou 6 centímetros. E paciente assintomático, a gente faz acompanhamento radiológico anual. Agora, se é menor do que 7 centímetros esse pseudocisto, ou é um paciente que até tem um tamanho menor, mas é sintomático, aí a gente pode fazer uma anastomose do cisto com jejum. Não necessariamente eu vou fazer um Y de RU, não, tá? Eu pego uma alça de jejum, transporto ali dentro do momento maior e faço a anastomose ali. Posso fazer uma anastomose do pseudocisto com o estômago, é até fácil, porque um está encostado no outro, ou eu posso jogar o pseudocisto para o duodeno e faço uma comunicação entre os dois e aquilo ali vai sendo absorvido para um desses órgãos. Ok, pessoal? Então, hoje a gente finaliza só com os estudos e depois, semana que vem,